que sobra 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. No versículo 13 diz bem claro. Mas no versículo 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, sendo este partido a sós. E o versículo 24, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. Novamente vão atrás de Jesus. Aí no versículo 60, Jesus diz uma palavra muito forte para eles, e eles ficam zangados com Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? É interessante que Jesus também havia falado aqui para eles, que eles seguiam não porque eles queriam outra coisa a não ser pão. No versículo 26 diz aqui: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus revela a motivação daquela multidão. Algumas pessoas procuram Jesus com motivação errada. E no versículo 2, seguia numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A motivação de alguns ir para grandes aglomerados, e que se fala que vai ter um grande pregador que cura e faz milagres, eles vão para ali não interessados em nada de Jesus, não interessados em direcionamento, nem em proteção, nem em ensinamento e nem alimento para a alma. Eles querem resolver seus problemas pessoais e particulares. As pessoas seguiam as multidões e iam atrás de Jesus, a maioria com a intenção simplesmente de serem curadas. Querem simplesmente um Jesus que os sirva, que os cure, que os tire das dores no momento em que elas estiverem passando por dificuldades. Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus sabe se você está atrás dele porque você quer alguma coisa dele, se quer seguir para obter alguma coisa dele, ou se de fato você segue para ter direção, proteção, ensino verdadeiro, alimento para a sua alma. Jesus sabe disso. E Jesus falou vocês, e diz mais lá na frente, vocês não somente, eles queriam sinais, queriam cura. Aí de repente, depois daquela multidão, aquela grande multidão em que Jesus dá pão para todo mundo, gente, esse é o homem. Ele cura e dá pão. Vamos lá para ele. Vamos seguir essa igreja, porque é festa todo dia. Rapaz, comer sem fazer força. E Jesus fala, revela essa motivação. Vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Versículo 27, trabalhai não pela comida de que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Trabalhai pela comida que não perece. Você deve ter a motivação de seguir Jesus por ele, obedecer-lhe, independente de ele vai fazer milagre na sua vida ou não. Independente se ele vai dar um pão para você ou não. Independente se ele vai te fartar, e se faltar a farinha, e se faltar o pão, e se faltar a alimentação. Você vai seguir Jesus? Hoje estava almoçando na casa do missionário Neurivanos, lá do Pouso Alegre, da igreja lá da Congregação Presbiteriana de Pouso Alegre, e ele perguntou para mim, pastor, sendo sincero, o senhor crê que se houvesse uma perseguição no Brasil hoje,
os crentes permaneceriam na igreja? Porque eu vejo coisas tão banais que as pessoas largam a igreja, largam Jesus e vão para o mundo, ou de repente mudam de religião, de igreja. Será que se houvesse uma perseguição, permaneceria essas pessoas nas igrejas? Quantos o senhor acha que ficaria na igreja? Diz, irmão, eu não quero ser muito pessimista, nem ser muito otimista. Mas eu posso dizer para os irmãos que 50% dos membros da igreja caía fora. Você não tem agradecido a Deus, meu irmão, você que faz parte, eu e você que fazemos parte da multidão. Nós não sabemos agradecer a Deus por tamanha bênção que Ele tem dado para nós. Vivemos um país livre. Um país em que você pode entrar na igreja e cultuar ao Senhor, louvar a Deus. Qualquer coisinha que você não goste do pastor, da igreja, ou do móvel, ou de algum irmão que fala alguma coisa, você levanta e vai embora. Imagine se você estivesse à sua frente uma baioneta, uma arma, ou então você fosse para as grades porque você é cristão. Aí é que você largava Jesus e você nunca diria que serviria ao Senhor Jesus. Jesus revela as motivações, e essa palavra foi muito dura. E Jesus diz claramente, eu sou o pão que desceu do céu. E os judeus murmuravam, porque Jesus falava isso. Vocês precisam de alimentação espiritual. Vocês precisam da minha vida na vida de vocês. E ele fala que, se você não comer da minha carne, no versículo 41 até o versículo 59, o que Jesus diz, se você não tiver compromisso sério comigo, não adianta estar no meio dessa multidão. E a palavra foi tão dura, foi tão revelada as motivações daquela multidão, que diz o texto, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando Jesus chama a responsabilidade, que mostra a motivação do coração, diz o texto da palavra, que não era simplesmente da multidão, mas eram os seus discípulos, já não andava mais com Jesus. Outrora nós fazíamos parte da grande multidão lá fora, irmãos. Fazemos parte agora da multidão dentro da igreja. E que dizemos que somos discípulos do Senhor Jesus. Se o discurso endurecer, você permanece ou você já não anda mais com Jesus? Ou você encontra qualquer motivo para não andar mais com Deus? Jesus revela as motivações. E sabe o que aconteceu, irmãos? Uma motivação foi revelada naquele momento. O versículo 67 diz aqui, João 6,67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também, vós outros, retirar-vos? Aí foi revelada a verdadeira motivação daqueles que Jesus havia chamado. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi um número de 12? Contudo de vós é diabo. Referia-se-lhe a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ficou os 12. Mas Jesus diz assim, um de vocês ainda não me serve. Jesus conhecia as motivações dos corações. Eu e você, nós estamos aqui, irmãos. Eu quero dizer para você que Jesus conhece o motivo que nos motiva a vir para a igreja. O que nos motiva também é ficar também em casa, sentado no sofá, assistindo um Fantástico. Jesus sabe o que nos motiva a você ficar assistindo à tarde